Os ancestrais desses predadores caçavam em manguezais, quando os continentes estavam apenas começando a tomar as formas que conhecemos hoje. Eles sobreviveram a eras glaciais e extinções em massa. Por dezenas de milhões de anos, reinaram sobre a vida aqui, até enfrentarem uma calamidade terrível, o desenvolvimento do litoral da Flórida. Eles não tiveram chance, mesmo assim, essas criaturas conseguiram sobreviver nos mesmos lugares onde enfrentaram a ruína certa. Hoje você aprenderá: uma baleia azul se parece com um cachorro? Porque os crocodilos fervem água. É possível salvar a natureza construindo zonas industriais? E como os Estados Unidos foram parar com crocodilos em uma usina nuclear? Uma incrível história de resgate. Os crocodilos são algumas das criaturas mais perfeitamente projetadas do planeta, remontando aos seus ancestrais distantes, os crocodilomorfos. E não há nenhum traço de exagero aqui. Na verdade, eles sobreviveram ao impacto do asteroide que exterminou os dinossauros. E não apenas sobreviveram, eles sobreviveram tão bem que nos últimos 65 milhões de anos praticamente não mudaram. Não porque a evolução os tenha esquecido, mas porque simplesmente não havia mais nada para melhorar. Só para colocar em perspectiva, durante esse mesmo período, os restos de dinossauros se degeneraram e se transformaram em, nisso. Mas para ser justo, também nisso. Ou veja o Paquicetus, por exemplo, uma criatura do tamanho de um cachorro que antigamente vagava pelas florestas da antiga Índia. Com o tempo, viraram, você nunca vai adivinhar e você não vai acreditar, baleias azuis. Você provavelmente já ouviu falar que toda a vida surgiu do oceano. Bem, acontece que às vezes funciona ao contrário, e de uma forma muito inteligente. Os ancestrais do Paquicetus evoluíram e saíram do oceano para a terra firme. Mas com o tempo, seus descendentes se cansaram da vida terrestre e retornaram ao mar. E é preciso dizer, eles acertaram em cheio. Afinal, estamos falando do maior animal do planeta, certo? E os crocodilos? Nos 80 milhões de anos de sua história, os crocodilos mudaram ligeiramente a posição dos olhos e mudaram o formato das escamas em suas barrigas. É isso. Bem, quase. Como isso é possível? Porque no curso da evolução eles adquiriram uma armadura tão perfeita que a própria evolução pôde fazer uma pausa. O princípio era simples. Se não está quebrado, não conserte. Veja com seus próprios olhos. Primeiramente, eles são os maiores répteis do planeta. Os crocodilos de água salgada podem pesar até 1.200 quilos e atingir 7 metros de comprimento. Crocodilos e répteis semelhantes conseguem prender a respiração por até 2 horas se permanecerem imóveis. E em condições extremas podem até entrar em estado de torpor. Já houve casos de jacarés que sobreviveram quando lagoas congelaram, ficando apenas com as narinas para fora do gelo. Eles podem produzir infrassons, sons abaixo de 20 Hz, que os humanos não conseguem ouvir, mas sentem na pele como pressão. Os crocodilos enviam essas vibrações através da água para comunicação, intimidação e atração de fêmeas. É poderoso e até um pouco assustador, e aqui está o porquê. Durante esses cantos especiais de um crocodilo macho, forma-se uma onda estacionária ou onda de Faraday na superfície da água. A água literalmente ferve acima de suas costas, mesmo que o crocodilo esteja submerso. Isso acontece por causa das vibrações de baixa frequência. Parece pura mágica. Quanto à força da mordida, bem, poderíamos até pular esse detalhe, mas vamos dizer assim mesmo. O crocodilo de água salgada possui uma das mordidas mais fortes já registradas no reino animal. Cerca de 3.700 libras por polegada quadrada. Isso é comparável à mordida de um grande tubarão branco. E assim como os tubarões, os crocodilos trocam os dentes constantemente ao longo da vida. Eles têm 66 dentes funcionais e durante toda a vida podem substituir até 8.000 deles. Uma verdadeira máquina de triturar carne que se repara sozinha. O dorso e os flancos do crocodilo são cobertos por osteodermos, placas ósseas cobertas por queratina. E daí? Você pode perguntar, quem se importa com ossinhos? Do que eles poderiam proteger os crocodilos? Bem, não tão rápido. Até balas de pequeno calibre frequentemente ricocheteiam neles e deixam apenas uma marca. É essencialmente um colete à prova de balas natural, uma placa de blindagem por dentro e um Kevlar de pele resistente por fora.
A velocidade do ataque de um crocodilo rivaliza com a velocidade de um boxeador profissional. A presa simplesmente não tem tempo para perceber de onde vieram as mandíbulas dentadas antes de se encontrar dentro delas. E, no entanto, essa máquina perfeita para sobreviver e matar quase foi extinta por causa de um primata fraco, sem pelos e quase sem dentes, os humanos. É claro que nem todas as espécies de crocodilos chegaram à beira da extinção, mas os crocodilos americanos certamente chegaram. Durante milhões de anos, eles viveram nos manguezais do sul da Flórida. Era o mundo perfeito para eles: águas salobras, clima quente, faixas de areia para nidificação, não tinham inimigos naturais. Mas então os humanos chegaram e, num piscar de olhos, em termos históricos, mudaram tudo a ponto de se tornar irreconhecível. Na década de 1960, a urbanização em larga escala do litoral já estava a todo vapor. Os manguezais estavam sendo derrubados, as faixas de areia cimentadas. Havia cada vez menos lugares onde um crocodilo pudesse enterrar seus ovos e cada vez mais lugares onde um conversível pudesse estacionar. Casas, supermercados, clubes sem fim, estacionamentos. Além disso, estradas, barcos, sistemas de drenagem. A Flórida começou a parecer uma versão turística de GTA. E para completar, a matança de crocodilos por segurança. E qual foi o resultado? Em meados da década de 1970, restavam apenas cerca de 200 crocodilos americanos em todo o sul da Flórida. Para se ter uma ideia, isso não é pouco. É estar à beira da extinção. 1 ou 2 temporadas de nidificação fracassadas e era o fim. Jogo encerrado. É impressionante. Essa linhagem de crocodilos sobreviveu ao impacto de asteroides, extinções em massa, eras glaciais e elevação dos oceanos, e tudo poderia ter acabado por causa de alguns novos estacionamentos. Os crocodilos, sendo criaturas perfeitas, se depararam com algo ainda mais perfeito. Seu nome é o macaco sem pelos. Dizemos isso com toque de condescendência por um motivo. A verdade é que os humanos são péssimos em ser animais. Sério, sem roupas, sem faca, sem lanterna, sem Google Maps, sem uma mochila com lanches. Isso não é um predador, é o almoço de alguém. Coloque uma pessoa nua, desarmada e despreparada em qualquer lugar, seja na floresta ou no campo, e veja o que acontece. Os crocodilos, por outro lado, são muito bons em ser animais, como você já viu. E até bem recentemente, grandes crocodilos eram uma ameaça para os humanos em muitas partes do mundo. E por muito tempo os humanos não tinham uma forma real de lidar com eles. Literalmente nenhuma. Pense bem. Foi só durante a Segunda Guerra Mundial que as pessoas começaram a usar em larga escala algo que mais tarde se mostraria realmente eficaz contra grandes répteis dentuços: um rifle de grande calibre. Antes disso, as histórias de crocodilos devoradores de gente só se multiplicavam. Algumas se tornaram lendas. Por exemplo, Bujang Senang, um crocodilo de água salgada devorador de pessoas, também conhecido como Whiteback. De 1941 a 1992, ele aterrorizou o rio Lupar, na ilha de Bornéu, na Malásia. Ele tirou a vida de pelo menos 13 pessoas antes de ser finalmente morto pelos moradores locais. Ou vejamos outro monstro, o crocodilo do Nilo, conhecido como Gustav, que, segundo várias estimativas, matou entre 60 e 300 pessoas, e ele nunca foi capturado. Muitos cientistas acreditam que ele ainda esteja vivo. E durante a Segunda Guerra Mundial, os crocodilos protagonizaram um verdadeiro massacre contra humanos. Em 1945, na ilha de Ranri, em Mianmar, antiga Birmânia, soldados japoneses recuavam por manguezais. E, segundo sobreviventes, os crocodilos literalmente fizeram um banquete ali. Cerca de 1.000 homens entraram, apenas cerca de 20 saíram. Até hoje, isso é considerado o maior ataque de animais a humanos da história e chegou a entrar no Guinness World Records. Historiadores debatem a escala da tragédia. O naturalista Bruce Wright, que participou da batalha, escreveu sobre centenas de mortos, mas pesquisas modernas sugerem que o número foi bastante exagerado. Provavelmente várias dezenas de vítimas. Ainda assim, isso mantém o episódio no topo da lista dos encontros mais sombrios entre humanos e animais selvagens. Então, como um predador tão perfeito acabou à beira da extinção? Porque ele se deparou com algo ainda mais mortal: o superpredador. E não é apenas uma figura de linguagem, é um termo científico de verdade. Um superpredador é uma espécie que não só ocupa o topo da cadeia alimentar, como também
não possui inimigos naturais. Sua população não é regulada por nenhum outro animal. Ele influencia o equilíbrio do ecossistema, mas nada o influencia. Exemplos de espécies assim incluem o grande tubarão branco, o tigre de Amur, o urso pardo e a orca. Não há muitos deles. Nos oceanos, nas selvas ou na taiga, geralmente há apenas 1 ou 2 por ecossistema. São raros e locais. Mas há uma espécie que se tornou um superpredador em todos os lugares, em todos os continentes, nos desertos, nas montanhas, na água, no ar. Ela extermina criaturas que não têm nada a ver umas com as outras. Lobos, tubarões, elefantes, baleias. Não porque precisa sobreviver, mas porque pode, ou porque não consegue se conter. Sim, estamos falando dos humanos, com toda a sua fragilidade física. A inteligência revelou-se a arma suprema e a defesa suprema, mais poderosa do que quaisquer garras, dentes ou armadura à prova de balas. Por volta de meados do século XX, os humanos consolidaram totalmente esse status em nosso planeta. Os crocodilos não. Agora viviam ao lado de uma criatura que nem precisava caçá-los. Os humanos podem causar danos indiretamente, alterando o clima, remodelando a terra, alterando a composição da água e destruindo habitats. E mesmo isso, por si só, reduz as populações de répteis. E se somarmos a caça, a mistura, a pior coisa que você provavelmente poderia fazer é colocar toda a população no terreno de uma usina nuclear, só para acabar com eles. O engraçado é que você não vai acreditar. Foi exatamente isso que as pessoas fizeram. Mas vamos começar do começo. No final da década de 1960, a situação parecia sombria para os crocodilos americanos na Flórida. Restavam apenas algumas centenas. Quase não havia habitat para a nidificação. Os manguezais estavam sendo derrubados, o litoral estava sendo urbanizado e as pessoas estavam empurrando os crocodilos para os últimos pedaços de terra habitável. E como se não bastasse, um novo e gigantesco projeto de construção começou. Ao sul de Miami, bem na Bahia, em terras que antes eram selvagens, eles começaram a construir a usina nuclear de Turkey Point. Era o projeto emblemático da Flórida. Contava com 2 reatores, uma usina a gás e uma infraestrutura com dezenas de quilômetros de tubulações, estradas de serviço, zonas de segurança, torres de vigilância e hangares. A usina precisava de resfriamento e, para isso, construíram um dos sistemas mais incomuns do país. Esses eram canais de resfriamento, mas não quaisquer canais. Eles estavam conectados em circuitos e, se você medisse seu comprimento total, daria 270 quilômetros, 3 vezes mais longo que o canal do Panamá. Como se alguém tivesse cavado um curso de água de Miami a Orlando. Era um sistema absolutamente incomum. Sua escala e complexidade de engenharia eram únicas. A água aquecida pela operação dos reatores circula constantemente pelos canais. A temperatura pode chegar a 38 graus centígrados. E não, essa água não é radioativa, embora seja tentador pensar assim. Nos mapas, tudo parece um labirinto artificial. Concreto, metal, cercas, placas de advertência, tudo sob rigorosa segurança. Tudo soa como um último prego no caixão da vida selvagem local. Só que, na realidade, aconteceu exatamente o oposto. Apenas alguns anos após a inauguração, em 1978, os trabalhadores encontraram um ninho em um dos diques ao longo de um canal técnico. Depois outro. Depois rastros de crocodilo e filhotes. A administração da usina e a direção da Florida Power and Light poderiam muito bem não ter feito nada diante dessa descoberta surpreendente. Mas o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos designou Turkey Point como um habitat crítico para uma espécie federalmente protegida. A companhia de energia foi obrigada a lançar um programa de monitoramento de crocodilos em 1978 e um plano de manejo de crocodilos em 1983. Assim começou o Programa Oficial de Proteção de Crocodilos da FPL, a primeira iniciativa desse tipo já realizada em uma instalação de infraestrutura de energia. Desde então, toda a primavera, quando começa a temporada de nidificação, biólogos patrulham os canais. Todos os dias, especialistas inspecionam os cursos de água, retiram excesso de vegetação
e removem detritos. Mantêm os diques limpos, perfeitos para a nidificação. Se os diques tiverem muitos arbustos, eles os podam. Se houver pouca cobertura, eles a criam. Naturalmente, eles procuram ninhos. Quando encontram um, marcam suas coordenadas, limpam os arbustos ao redor e verificam a segurança. Segurança de quem? A dos futuros filhotes. Eles os protegem de espécies invasoras como Piton birmanesa, removem cobras e monitoram outros animais selvagens. E quando os bebês nascem, é hora de Mike brilhar. Mike Lurt é um biólogo de Miami. Desde a infância, ele era fascinado por répteis e essa paixão o levou a se tornar o principal especialista ambiental da usina de Turkey Point. Hoje, ele é responsável por todo o monitoramento ambiental, mais de 270 quilômetros de canais e milhares de acres de terras ao redor. Sua equipe realiza observações, rastreia os movimentos de crocodilos adultos por meio de TECs, GPS e estuda seu comportamento e saúde. Lord também realiza patrulhas semanais com veículos ao longo do canal Interceptor, que corre ao longo da borda oeste do sistema de canais. Ele sempre mantém um caderno à mão para registrar todos os crocodilos encontrados. Quando os filhotes nascem, o processo de marcação começa. Esse procedimento leva cerca de 5 dias. A equipe mede o comprimento e o peso dos filhotes e examina sua saúde. Em seguida, eles recebem um microchip. Em seguida, cortes especiais são feitos nas placas ósseas de suas costas em um padrão único, como um código QR diferente para cada indivíduo. Por fim, os filhotes são soltos de volta à natureza. O trabalho pode ser rotineiro às vezes, mas é essencial. Tudo é feito para monitorar a população com a maior precisão possível e responder prontamente a quaisquer mudanças. A equipe monitora a população dos canais durante todo o ano usando aerobarcos. Quando capturam crocodilos, eles escaneiam e atualizam os registros existentes e microchipam qualquer indivíduo não marcado no local. Mike Lord diz que o objetivo de toda a iniciativa é maximizar as chances de sobrevivência dos crocodilos jovens. E é preciso dizer, os resultados são excelentes. Desde o seu lançamento em 1978, o programa FPL marcou mais de 8.000 filhotes. Graças a um gerenciamento cuidadoso e monitoramento rigoroso, a população cresceu de apenas 200 indivíduos para pelo menos 2.000. Em 2007, o crocodilo americano foi reclassificado de em perigo para ameaçado na lista de espécies protegidas federalmente. Atualmente, Turkey Point abriga cerca de 1/4 de todos os crocodilos americanos da Flórida. De fato, os canais de resfriamento da usina continuam sendo um dos principais locais de nidificação da espécie. Na temporada de nidificação de 2022, um recorde de 33 ninhos de crocodilo foram encontrados. No mesmo ano, mais de 500 filhotes foram soltos na natureza. Essa história nos mostra que quando a expertise em engenharia e a gestão ambiental inteligente trabalham de mãos dadas, até um reator nuclear pode se tornar um salva-vidas. E este está longe de ser o único caso em que um gigante industrial se tornou inesperadamente um aliado da vida selvagem. Vamos ver mais alguns exemplos desse tipo. Um fenômeno incomum foi observado em uma das usinas nucleares mais antigas dos Estados Unidos, Oyster Creek. A água quente do sistema de resfriamento criava uma espécie de escudo térmico permanente nas proximidades. Em climas frios, a água atraía tartarugas marinhas e inúmeros peixes como um imã. Com o tempo, ambientalistas notaram um aumento significativo na vida selvagem local. Tartarugas começaram a botar ovos perto do canal. Pequenos peixes começaram a se reunir na zona de águas quentes, criando um ecossistema local ao redor da usina. Para ser justo, a vida lá não era luxuosa para todos. Algumas outras espécies, na verdade, diminuíram em número. O efeito não foi constante nem totalmente positivo, mas estava lá. Com o fechamento da usina em 2018, o lado positivo desse efeito começou a desaparecer. Ainda assim, a estação é um exemplo vívido de uma combinação estranha, porém bem-sucedida, de poder industrial e natureza próspera. Aqui está outra história notável do outro lado do mundo. Na usina termoelétrica a carvão de Lake Liddell, na Austrália, o resfriamento era feito por meio do lago artificial Lake Liddell. O sistema despejava água aquecida no lago, mantendo-o quente durante todo o ano.
Com o tempo, houve um aumento acentuado no número de cisnes negros. Eles não apenas viviam ali, reproduziam-se ativamente. Segundo algumas estimativas, a população cresceu várias vezes mais do que em lagos naturais comparáveis na região. As razões eram claras e simples: calor estável, ausência de predadores e condições confortáveis para a nidificação. Ou que tal a ideia de um recife artificial para quando você não tem um de corais? No Golfo do México, dezenas de antigas plataformas de petróleo são reaproveitadas como recifes artificiais em vez de serem desmontadas. Mais de 600 plataformas foram deixadas no fundo do mar, transformando-se em colônias de corais que atraem peixes. O pargo vermelho prospera nesses locais e caranguejos, esponjas e outras espécies marinhas encontram habitats ideais. Uma única plataforma típica de 8 pernas pode abrigar até 12.000 a 14.000 peixes. Esta não é simplesmente uma prática inteligente, é um programa nacional chamado Rigs to Reefs, desenvolvido pelo Bureau of Safety and Environmental Enforcement do Departamento do Interior dos Estados Unidos. Todos esses exemplos apontam para uma coisa: não estamos perdidos. Com todo o nosso progresso tecnológico, podemos não apenas evitar danos à natureza, mas também conviver com ela em uma simbiose extraordinária.